Paulo Guedes nada mais fez do que o primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. O senhor acha que real? Não, quem diz que vai achar é ele. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Pode acontecer, o primeiro passo. O senhor concorda com essa ideia, ainda que embrionária? Já falei para vocês que não é meu forte a economia. E nós acreditamos no feeling, na bagagem, no conhecimento e no patriotismo do Paulo Guedes nessa questão também. Agora, o senhor, nesses encontros, entende que ajudou a candidatura de Macri? Jamais viria a Argentina falar sobre política. O que nós queremos é que na América do Sul ninguém mais flerte com o socialismo que o comunismo, como infelizmente aconteceu com a nossa querida Venezuela. Essa ideia da moeda encanta os argentinos. E o Brasil teria que pagar um preço, né? A dúvida é que todo casamento alguém perde alguma coisa, né? E ganha outras. Eu sou pelo casamento, eu sou pela Presidente, qual é a sua mensagem para o povo argentino? Qual a sua mensagem para o povo argentino e como o senhor avalia a sua Muito obrigado ao povo argentino pela maneira gentil como foi recebido, pela maneira como conversamos com não só o presidente, bem como todo o seu escalão. E a mensagem final, né? Deus ilumine por ocasião das eleições de outubro. Sejam muito bem-vindos ao canal Deus Acima de Todos Oficial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Siga, compartilhe, inscreva-se e curta. Prazer estar aqui na frente de vocês. Prazer estar aqui na frente de vocês. Com relação ao peso real peso, o que de real efetivamente na constituição eventual dessa moeda, visto que o Banco Central falou que desconhece essa informação por enquanto, presidente? Foi anunciado no dia de ontem pelo nosso ministro Paulo Guedes. Essa proposta existe desde 2011 e o Paulo Guedes mostrou-se interessado, juntamente com o governo da Argentina, em voltar a estudar a questão. Tem prazo. Rodrigo Maia, ou quem quer que seja, caso tenha criticado, é um direito, é um dever, estamos num país livre. As críticas são muito bem-vindas, que nos alertam para a possibilidade de estarmos desviando do caminho certo. Presidente, o IPCA, que foi o pior maio dos últimos anos. Pergunte ao Paulo Guedes. Mais uma coisa? Nós herdamos um país numa crise econômica. Algumas medidas foram tomadas no governo Temer, outras no nosso governo, e pode ter certeza, se isso não tivesse ocorrido no passado, estaríamos numa situação muito pior. O Brasil vai se recuperar e o ponto de inflexão acontecerá por ocasião da promulgação da PEC da Previdência. O senhor está esperançoso com o mercado de trabalho, que essa é uma dificuldade que existe no país, com cerca de 30 milhões de pessoas ou desocupadas. Mas parabéns, vocês estão falando o número certo agora. Parabéns, até que enfim, né? Quando eu falava aí, dizendo que eu estava contra o IBGE. O número é assustador, realmente. A metodologia, no meu entender, tem que ser mudada. Nós queremos um retrato real do desemprego no Brasil, bem como o que não foi preparado no tocante à mão de obra por governos anteriores, que deixaram ao léu a questão da educação em nosso Brasil. O objetivo da educação é formar bons profissionais, bons empregados, bons patrões ou bons liberais. Isso não foi feito ao longo dos governos que nos antecederam. Presidente, deixa uma mensagem para os sargentos que se formaram agora. Eu me sinto aqui nos anos 70, quando prestei concurso para especialista em Guaratinguetá e para a Escola Preparatória de Cadeias do Exército, cheio de sonhos. Graças a Deus, consegui atingir os objetivos e outros que nem esperava, como a situação que me encontro com o presidente da República. E por causa disso, obviamente, né, peço a Deus que nos ilumine para bem administrar esse país maravilhoso. E essa garotada, esses jovens que estão se formando hoje, se espalham por todo o Brasil, carregarão, sim, né, a responsabilidade e muito pelos destinos da nossa pátria também, cada um exercendo o seu trabalho dentro das suas organizações militares. Quem tem que avaliar são vocês.
Olha, uma família começa com 2 pessoas. A ideia foi lançada na Argentina. O que eu ouvi o Paulo Guedes dizer que gostaria de que outros países se preocupassem com isso, quem sabe fazendo uma moeda única aqui na América do Sul. Essa seria a ideia, né? Depois da afirmação, né, do deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado também disse que o governo não tem um projeto. Qual é a resposta? Não vou... Olha, os projetos o presidente pode ter, as casas legislativas pode ter, todo mundo pode ter projeto, né? A iniciativa das leis não são exclusivas do presidente da República. O parlamento, os parlamentares, os outros poderes podem apresentar. Uma vez apresentando, no que depender de nós, faremos o possível para aprovar. Eu não quero a paternidade de nada, eu só quero que o país vá para frente. Olha o que acontece. Para nós termos investimento, tem que mostrar para o Brasil e para o mundo que nós temos responsabilidade. Hoje em dia está gastando mais do que arrecadamos. Assim sendo, não despertamos a confiança de ninguém. Ninguém quer investir num país que tem déficits bilionários anos após ano. O objetivo é buscar o ponto de inflexão, dar o recado que temos responsabilidade, não tem populismo da nossa parte e vem os investimentos para o bem de todos e, obviamente, aí sim, como você bem disse há pouco, né, vem a questão de emprego também nesse pacote. Recebeu críticas principalmente no ponto da cadeirinha, né, sobre as crianças, inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor reavalia essa possibilidade de tirar esse ponto do projeto encaminhado? Olha, obrigado pela pergunta. Primeiramente, a questão da multagem e pontuação para quem não usa a carteirinha é uma resolução do CONTRAN. Todo mundo que recorreu à justiça ganhou. Então, não existe no momento, até o momento, nenhuma punição pecuniária ou pontuação na carteira para quem não usa a carteirinha. Eu apresentei a cadeirinha, obrigado aí. Eu apresentei o projeto, não impondo uma punição pecuniária, apenas como advertência. Eu acho que eu dei o primeiro passo. Eu estou mostrando que tem que ser responsabilidade tocante a isso. Então, quem está me criticando não teve o devido cuidado de estudar a situação. No mais, a segurança dos nossos filhos, né, são de nós, pais e mães, em primeiro lugar. Não é porque não está na lei que eu vou deixar o meu filho, né, ou minha filha fazer o que bem entender ou conduzi-lo de forma irresponsável dentro de um carro particular meu. E eu devolveria a pergunta, por que não se exige em ônibus? Criança não anda em ônibus? Criança não anda em táxi? Poxa, eu não estou entendendo por que essa bronca toda. Então, eu dei uma maneira, sinalizei da nossa preocupação de quem não usa carteirinha, advertindo os pais, né, ou melhor, o pai, quem porventura está dirigindo o veículo naquele local. Eu deveria ser elogiado por vocês e por todos esses outros, e não criticado. Agora, presidente, em relação ao exame toxicológico para os caminhoneiros... Questão do Supremo Tribunal Federal. Eu quero elogiar o Supremo Tribunal Federal, toma uma adesão patriótica ontem, não exigindo que, para privatizar estatais, passe pelo crivo do parlamento, exceto aquela que chama estatais mãe. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que está em comum acordo, vamos assim dizer, na mesma sintonia do governo federal. Nós queremos menos estados. Temos aqui bons representantes, Marcelo Van Hout ao meu lado, o Hélio, nosso prefeito, o governador, que pensam da mesma maneira nossa, menos estado. Nós queremos que vocês digam para onde o estado deve ir, e não o contrário. Um país, quanto mais leis tem, mais decretos, mais portarias, mais normativa, no meu entender, é pior de viver nesse país, é pior de se empreender. Queremos o Estado mais leve. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal que, agindo dessa maneira, de certa forma, desamarrou a questão das privatizações. Agora, quanto à ausência do exame toxicológico para os caminhoneiros, nós ouvimos caminhoneiros ontem que disseram que isso é um perigo e que eles sabem, né, enfim, de que muitos realmente tomam estimulantes, remédios para não dormir e que isso traz um perigo grande para as estradas. Olha, as informações que eu tive no Ministério da Infraestrutura, que a efetividade é nula nessa questão. Inclusive, gastamos muito dinheiro para fora do Brasil, mandando que esses exames sejam realizados
lá fora. Se o parlamento entender de maneira diferente, mantenha como está, sem problema nenhum. Eu não sou o dono das leis, eu pretendo mudá-las. Agora espero outras perguntas também nesse sentido. Eu acho que todo mundo gostou, né, da possibilidade de passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Eu acho que todo mundo gostou que nós tiramos do monopólio do Detran indicar as clínicas de saúde para conceder o atestado médico. Você pode ir em qualquer médico. Os colegas da Marinha aqui podem ir no Hospital Naval Marcelo Dias e, de graça, conseguir esse atestado que custa, em média, no momento, R$300 aqui fora. Vamos diminuir o preço da carteira de motorista. Outra coisa também, conversando com o Marcelo Von Hatt aqui, a questão dos simuladores. No meu tempo eu não tinha isso. E isso aí encarece a carteira em torno de R$300 a mais. O nosso querido ministro Tarcísio da Infraestrutura está muito favorável a extinguir isso, que não é lei, são resoluções nossas internas. Presidente, TV Marinha, eu queria que o senhor falasse para os jovens que pretendem seguir a carreira militar, essa formatura de hoje. Estamos numa formatura militar, o que o senhor pode falar para esses jovens que pretendem seguir a carreira militar? Olha, obviamente não existe profissão mais nova do que servir a pátria. Aqui ninguém tem direito trabalhista. Aqui todo mundo está à disposição do Brasil 24 horas por dia. E muitos, né, que passaram por aqui, hoje estão em outras profissões, também exercendo a sua profissão com muita galhardia, com muito patriotismo. Como tem, por exemplo, aqui o Tenente Witzel, nosso governador, e o nosso querido Crivella, aqui, Tenente do Exército também, e o Subtenente Hélio Bolsonaro, é meu irmão, acredite, então, ok? É meu irmão de muito tempo, conheço há muito tempo, e hoje é um parlamentar honrado, que exerce com muita responsabilidade a sua função. Ministros, o próprio Tarcísio é capitão do Exército, formado pela academia, pelo IME, primeiro concursado para a Câmara, única vaga, o Wagner Rosário na CGU também. Então temos muitos militares em tudo quanto é lugar do Brasil. E, obviamente, né, essa profissão aqui foi que me colocou na situação que me encontro no momento. Presidente, o senhor falou sobre a possibilidade de fechar nas próximas semanas o Rio, né? Enfrentando? Sobre a União Europeia, Tá. e Mercosul. Tá. Eu queria saber precisamente qual é esse prazo que o governo brasileiro está analisando, e isso tem a ver também com a perspectiva eleitoral na Argentina, visto que se a chapa da Kirchner vencer, acho que dificilmente eles vão apoiar esse acordo, né? Por partes aí. Primeiramente, esse acordo está sendo discutido há 20 anos. Se Deus quiser, nós resolveremos esse ano essa questão. Poderemos assinar esse ano. É igual, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul. 33 anos no papel. O Tarcísio resolveu agora, daqui a 3 anos, com dinheiro privado, vamos construir essa ferrovia. BR-163, a mesma coisa. O Exército Brasileiro está participando do seu asfaltamento. Há outras questões. Não fui fazer campanha política na Argentina, mas, obviamente, existe uma preocupação por parte de todos que são amantes da democracia e da liberdade, dos estilos que, porventura, a Argentina pode tomar. Agora aqui eu posso falar, lá eu não poderia falar, que é um país deles, por questão de respeito. Me preocupo, sim, caso, como você bem disse aí, se a senhora Cristina Kirchner retornar ao poder naquele país, há uma preocupação, sim. Temos um exemplo claro, mais ao norte aqui, a Venezuela. Depois que se chega à situação que se encontra a Venezuela, para voltar atrás, restabelecer a normalidade, é muito difícil. Então, nós torcemos, em vários momentos eu falei lá, que gostaria que o povo votasse de acordo com a razão e não com a emoção. E deixe de lado o populismo, que será oferecido pela esquerda agora, pelo partido da Cristina Kirchner, né? Não tem nada a ver. A Argentina continua lá, depende do comportamento dele. Ela não é cabeça de chapa, depende de quem seja cabeça de chapa. Queremos fazer negócio com o mundo todo sem o viés ideológico. Ok? Não tem ameaça nenhuma. Não, olha só. Os grandes países, as questões comerciais, deixa a ideologia de lado. O Brasil tinha essa ideologia no passado. O Mercosul foi usado, sim, né, ideologicamente, para fazer negócio. A senhora Dilma Rousseff ficou 1 ano sem receber as credenciais do embaixador de Israel. Esse tipo de política não mais vai ser feita aqui no Brasil. Olha só, a questão da moeda, tá, tudo bem, é preocupação de todo mundo. Eu acho que quanto mais gente importante falar com conhecimento de causa, com fundamento, e ele é filho de um economista, é muito bem-vindo isso. O que chega para mim, eu levo a equipe econômica para discutir
esse assunto. Agora, uma nova moeda é como um casamento. Você ganha de um lado, perde de outro. Você, às vezes, quer ver teu Botafogo jogar e não consegue porque a tua esposa quer ir no shopping. Às vezes acontece o contrário também. Tá certo? Você quer levar tua esposa para ver o Mengão jogar e não consegue. Tá? Então, mas, como um todo, no casamento, a gente mais ganha do que perde. Na moeda também eu vejo que nós temos muito mais a ganhar do que perder. Eu acho que com essa moeda única, nós estaremos dando uma trava aquelas aventuras socialistas que acontecem em alguns países da América do Sul.